Fala galera, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre Hellblazer. E falaremos do que, John? Hoje, a fase Origens. Então, né, essa fase Origens, que consiste pelo que o Jamie Delano escreveu, umas participações ali Neil Gaiman, Grant Morrison, nós vamos um pouco além disso. Vamos citar alguns fatos que remetem à origem de John Constantine, a um John jovem, a algo que formou o que a gente conhece hoje por Constantine. Hellblazer Origins começa a ser escrito em 1988 pelo Jamie Delano e desenhado pelo John Highway, e ele remete a origem do John Constantine, na qual ele dá continuidade a algo que estava terminando no Monstro do Pântano, aquela coisa das baratas. Isso. Né, que ele vai para investigar, e aí que é a primeira edição do John Constantine, na qual ele vai resolver esse problema das baratas, na qual um amigo dele está envolvido. Gary Lester, né? É isso. E o Hellblazer já vinha sendo desenvolvido como foi estado desde o Monstro do Pântano, mas a DC quis dar uma chance, né, pro John Constantine, pediu para Alan Moore escrever, ele falou que não dava, então ele indicou o amigo Jamie Delano. E aí nós tivemos o início mesmo da revista Hellblazer. E com essa história das baratas e o demônio da fome ali, a série já iniciou com uma história que daria um tom de praticamente toda a fase do Delano. Ali a gente já percebe um clima de escrita, uma ambientação que o Delano gostou de fazer e levou por todos os 7 volumes da série. Assim, a gente já citou no vídeo do Infernal, por exemplo, que o Delano e o Ennis tem aquela diferença, né? O Ennis, enquanto ele vai trazer mais o personagem, o Delano traz a questão do horror. É até uma influência muito marcante nos trabalhos de Jamie Delano. Ele gosta de trabalhar com essa coisa de horror, assim, e tal. E ele fala em entrevista que ele via muita série que remetia essa temática de horror e acabou influenciando muito na temática do que ia ser o Hellblazer, que ele ia escrever do John Constantine. Mas então, Góis, e no volume 1, Origens, quais pontos aí são importantes pro Constantine? Bom, então, no volume 1 nós temos esse início da questão das baratas, e aí a gente vai sendo construído bases para se formar uma coisa que ia perdurar por várias edições. Uma mitologia, né? Isso, vai se criando as bases da mitologia dele. A gente vai ter que nem, por exemplo, o surgimento do Nergal, que é um demônio que vai incomodar muito Constantine, assim, na fase do Delano, assim. Na fase do Milligan, que é a última, o Nergal vai aparecer para atrapalhar a vida do coitado. É uma coisa complicada demais. Aparece também de personagens, assim, interessantíssimos, a Zed, que ela vai ser uma namorada de John Constantine, assim, que ela é uma ocultista, que ela mexe com esses negócios de magia e tal. Ela fica um par muito interessante com o John Constantine. E nós temos aí nesse meio, John, uma coisa que acontece interessante, porque no meio dessa parada, quando vai se desenvolvendo as histórias de John Constantine, tem a questão de que vai vir como se fosse uma espécie de Messias, que ele vai trazer assim, uma mudança no mundo. E acontece que para ter esse Messias, precisa como se fosse uma espécie de Maria, para dar luz a esse Messias. E quem é essa Maria? A Zed. Aí a história já é a Cruzada da Ressurreição, né? Essa galera. Isso. E você já começa a ver ali uns pitacos do Delano para falar um pouco do fanatismo religioso, né? Porque ele tem uma dualidade interessante, porque assim, tem a Cruzada da Ressurreição, que é os caras que querem que nasça esse Messias. Só que ao mesmo tempo, o Nergal, o demônio Nergal da série, ele não quer que esse Messias venha à vida. Então ele vai criar um exército da nação para contrapor, entendeu? E acontece que o Constantine está no meio disso. Porque o que acontece? O pai da Zed, ele é um dos caras grandes lá na Cruzada da Ressurreição. E é a namorada que o Constantine tá lá junto, tudo. E o Nergal é um cara assim, o Constantine tá tendo uma treta ferrada. Então, tipo assim, imagina, você tá, tipo, no meio do fogo cruzado ali, entendeu? E como é que o Constantine vai se virar? Com aquele jogo de manipulação dele, entendeu? O jogo de cintura que ele tem que ter sempre. Tem uma desgraça muito grande na série também, porque no começo, nas primeiras edições, o Constantine sempre é assombrado pelos fantasmas dele. No caso do seguinte, por conta dos amigos dele que morreram. Ele tem uma maldição assim tão chata, que tipo assim, chegou perto dele, tem uma certa amizade, a pessoa se dá mal. Se não se dá mal assim, ela morre, dá uma desgraça. Se não se dá mal, ela morre. Entendeu? É uma desgraça total. E isso vai assombrando ele assim de uma forma que é perturbador, entendeu? Por conta do incidente que aconteceu em Newcastle, que deu surgimento ao demônio Nergal. Quando o Constantine ele vai invocar um demônio para resolver a parada que está acontecendo lá, ele invoca errado e vem o Nergal.
Essa que é uma das histórias mais importantes do Hellblazer, que é fundamental para quem quer conhecer John Constantine, é básico. Exatamente. É saber muito bem sobre Newcastle, porque isso vai perdurar por todas as edições, praticamente. Eles vão lá, né, a banda Membrana Mucosa. Vale lembrar que o Delano deixa claro que, assim, ele desenvolveu Newcastle, mas, assim, a concepção em si, o Alan Moore ele já abordava no Monstro do Pântano já. Isso. Entendeu? Você tem Mais citações. de uma vez. Isso, você tem citações. O Jamie Delano ele fala isso. O E Vingador é interessante Fantasma. ele dizendo que, tipo assim, o Alan Moore criou o John Constantine, ele é o pai. E aí o Delano ele adotou. Ele é o padrinho. Ele adotou e foi levando. E até, tipo assim, era parceiro do Alan Moore e tal, coisa que discutiam. Eles conversavam. Eles são com da mesma certeza. cidade, né? E é bem interessante também porque, pra quem não sabe, o Jamie Delano ele já foi taxista. E tem o parceiro do Constantine também, que é muito interessante na série. E outros roteiristas vão desenvolver ele bem legal, que é o Chess, que ele é um taxista. E toda vez acontece alguma coisa e o Constantine vai usar ele sempre pra... Coitado do chefe. Né? Aí, tipo, em entrevista, o Jamie Delano falou, né? Isso aí é muito pra relembrar as coisas de taxista da época e tal, mas também porque eu tava atrás de criar um Robin pro Constantine. E, tipo assim, é uma coisa perfeita os dois. Casa muito bem. Uma cena que eu adoro, não é da fase do Delano, mas é quando o Chess quebra a cara do Constantine no Infernal, porque o Constantine merece. Ou ele aproveita do coitado do Chess. Ali ele limpa a alma. Ele limpa a alma, mas é merecido. Um fato interessante, já no Triângulos Infernais, Volume 2, né? exatamente, dá prosseguimento aos problemas do Constantine e ele tá numa briga ferrenha ali com o Nergal, né, fugindo dele e tal. E aí acontece que ele se machuca, né, brutalmente, e ele vai parar no hospital. E ele tá lá imobilizado, da cabeça aos pés, até que ele recebe uma presença muito ilustre, né? De quem? O Sr. Nergal aparece no hospital O próprio, né? pra colocar no Constantine um pouco do sangue do demônio. Se já falavam mal do Constantine antes, a partir de agora, amigo, já era. Mas aí a gente vê uma divisão muito forte na série. Do Constantine antes, quando ele era apenas um ser humano, e agora que ele tem o sangue do demônio, porque isso muda muita coisa. Por exemplo, ali no Monstro do Pântano, no gótico americano, ele ainda é um ser humano comum. E agora as histórias vão poder se aproveitar disso, vão poder usar o pretexto. Ele não é só humano, isso dá uma margem, isso dá uma liberdade maior pro autor, né? E o Nergal não fez isso à toa, né, cara? Não, de maneira nenhuma. O que ocorre é o seguinte, né? O Nergal precisava manchar de algum jeito essa coisa do Messias, né? Precisava interromper isso. Então nada melhor do que ele colocar, né, um sangue de demônio no Constantine, pra ele, né, ficar lá com o Azed. E aí é quando ele vai pra manchar os planos da Cruzada da Ressurreição. Porque como ele tem o sangue do demônio, isso não vai dar certo. Aí, Só no fim que das contas. estamos falando de Constantine, né? Ele não vai simplesmente fazer isso e deixar o Nergal por menos também, né? Porque ele tá nessa intrincada entre os dois. E aí o que o Constantine vai fazer assim pra tentar se livrar dessa situação é coisa que só um mago das Poderia ruas- fazer. Aí agora no volume 3, nós temos Newcastle, a primeira história, que nós já explicamos. Porém, a primeira história é Newcastle, e no volume 3, cara, começa aqui pra mim, começa a ficar complicado. A Máquina do Medo. Putz, essa saga, ela tem um desenvolvimento tão lento, tão complicado, que, olha, foi difícil ler até o final. É uma das sagas, assim, que toda a galera comenta que é complicado ler, porque a história é cansativa e se assemelha muito a muita coisa do Monstro do Pântano, né, também. Sim, tem uns elementos interessantes lá. Eu, particularmente, assim, eu comecei a ler, eu senti essa questão de ritmo, pra mim melhorou muito quando vai chegando da metade pro final. Vai melhorando. É um divisor de águas, né, cara? Você sai uma outra pessoa da Máquina do Medo, né? Você sai muito mais paciente, muito uma pessoa, assim, iluminada. Depois que você lê a Máquina do Medo. Constantine tem uma hora que quando ele sai ali, que ele vai buscar a menina lá da história, que ele pega o trem, ele tá tipo Matrix. Ali, mano, o cara dá um trato no visual. Porque, tipo assim, ele entra num grupo, entre aspas, assim, ecológico, né? Uhum. Fora da cidade, o Constantine fora da cidade. Então ele deixa a barba crescer. O Constantine hippie. Ele cria aquela coisa hippie e tal. E aí depois, mano, quando ele fica no modo Matrix ali, que ele vai voltar pras ruas, É loucura. Aí você fala, ele voltou. Ele Constantine, voltou agora. Voltou. Uma coisa que eu reparei também, guys, pode ser isso, é que quando eu fui ler o Hellblazer em inglês, eu achei a escrita do Delano muito mais tranquila, um ritmo muito melhor. Talvez a questão da tradução, os autores ingleses, questão de termos, várias coisas implicam de talvez a tradução que transforme esse texto em algo mais carregado, digamos assim, e canse mais o leitor. Aí não dá pra saber exatamente, teria que comparar melhor e para poder ter certeza sobre isso, né? Aí o volume 3 e 4 Máquina do Medo. tem o desenvolvimento da Máquina do Medo, e ali ele já vai fechando. E aí nós temos também o volume 5, né? Que são
histórias raras. O Histórias Raras, ele tem o início da história O Homem de Família, ao mesmo tempo que ele traz vários especiais, que são, sim, autores, não especiais, mas autores que apareceram no meio da série e escreveram alguma coisinha ali. Tem a que todo mundo adora, a história O Abraço, que é escrita pelo Neil Gaiman, desenhada pelo Dave McKean. E, essa história deixa qualquer um sem palavras, assim. A quantidade de lições, a quantidade de ideias que o Gaiman apresenta ali de forma tão organizada, de uma forma tão bonita, dentro do Hellblazer, em apenas uma edição, cara. Isso mostra a competência dele em fazer um roteiro amarradinho ali em uma edição, que, assim, é engraçado. Ele até faz citações a outros acontecimentos do Hellblazer, e, sabe, de uma forma tão orgânica que não atrapalha o Delano e ao mesmo tempo exatamente. O Neil Gaiman, em uma edição, ele sabe entrar e sair, entendeu? Exatamente. E faz um negócio muito bem legal ali, sabe? É incrível. E aí logo em seguida veio o Grant Morrison escrevendo uma edição chamada Como Aprendi a Amar a Bomba, né? Que fala da questão nuclear, fala sobre tudo isso. É interessante o Grant Morrison falar... Desenhos do David Lloyd, David V de Lloyd, Vingança. Isso, verdade. É interessante ver como o Grant Morrison, ele diz no documentário dele, né, que ele viveu próximo a bases de instalação, a família dele era muito contra isso. Então foi algo que, assim, uma vivência muito próxima do Morrison dentro do John Constantine. Aí depois nós temos o volume 6, que é o Homem de Família. Vai terminar a saga. Exatamente. O interessante é que até então, até o volume 5, os problemas que o Constantine vem enfrentando, ele vem enfrentando, assim, entidades, coisas sobrenaturais, ele vai usando a magia para poder resolver os problemas e tal. Agora, ele tem um problema que ele considera muito perigoso, porque o problema agora é um ser humano. É puramente humano. É um homem. Ele diz que esse é o problema desse problema, que ele é só humano. Exatamente. E o Constantine, ele vai entrar numa treta com um serial killer. Um serial killer. E, é desesperador. O Constantine vai atrás, pede ajuda do Chess, pede ajuda de um, de outro. Essa história ela é muito bem narrada, já fazendo contraponto com a Máquina do Medo. E ela traz, assim, um evento que choca os leitores, assim, que eles talvez não esperassem de ver o John Constantine apontando uma arma pra alguém. Sabe? E o decorrer dessa história impressiona ainda mais. A pessoa não espera que aquilo vá acontecer. Então, é uma história importante porque mostra até onde o John Constantine pode ir. Ele não é um herói, como todo mundo sabe, ele é um anti-herói. Às vezes até não dá pra dizer exatamente o que ele é, muitas vezes. Porque o John Constantine, ele age em muitos setores. Ele é um cara que ele procura ficar tudo certo com ele mesmo. Sim. No fim das contas. John Constantine ele é um cara ali que tá vivendo, tá sobrevivendo do mundo, entendeu? E ele vai fazendo as artimanhas dele para ir ajudando, se beneficiando, alguma coisa. Mas quando necessário ele vê a necessidade do momento, ele ajuda. Aí depois nós temos o último volume, o volume 7, que é o Coração do Menino Morto, na qual inicialmente nesse volume a gente tem um pouco da infância do John Constantine, alguns elementos que a gente vê que é interessante no desenvolvimento dele como mago e tal, algumas coisas que aconteciam que ele via quando era criança. E aí nós temos o desenvolvimento de algumas histórias nesse volume. E é interessante porque remete depois aos personagens que aparecem em Máquina do Medo, que são personagens marcantes. Inclusive a Zed aparece de novo, a Marge, a Merc, enfim, vários personagens retomam, porque vai fazer uma homenagem muito bonita ao Constantine na questão dele como mago. Entendeu? Vai fazer uma parada totalmente diferente, na qual vai fazer uma relação com o mago do tarô, e aí vai explicando a significância, o poder que isso tem. É muito filosófico o final. Uma coisa muito sobre o mago. Tipo, depois de tudo isso, vamos falar sobre quem é o mago. Exatamente, porque é o quê? O Jamie Delano tá finalizando. Tá finalizando, então ele tá criando alguma... E outra, você não vai matar o cara pra não deixar nada pra desenvolver assim e tal. Então o Constantine sai de cena, mas não sai de cena e fica aquela coisa legal no final da série. Então, a série tem uma oscilação enorme de desenhistas, assim, mas o inicial, o John Hidley, ele tem desenhos que, digamos assim, eles servem muito bem pra contar aquela história. Eles são um desenho sujo, um traço que não é bonito. Até o próprio entrevistas recentes, comparando a primeira fase do Hellblazer com aquela fase da DCU, diz exatamente isso, tipo, as diferenças. Que essas duas séries, elas têm elementos parecidos, porém o que diferencia, o ponto mais que, tipo assim, elas se dividem na questão da arte, é a questão do traço mesmo, do desenhista ser personagens feios. Até os personagens humanos são feios. Eles têm essa característica. Mas é perfeito para narrar esse tipo de história de horror que o Delano quis trazer pra série. Outro ponto interessante também, que inovou muito em Hellblazer, foram as capas. As capas. É, porque você chegava... 88 isso. Você tinha o quê? Você teve Monstro do Pântano ali com a Vertigo. Quer dizer, que ainda não era Vertigo, era DC. Homem Animal, isso e aquilo.
Patrulha do Destino, por exemplo, as capas eram muito parecidas na época, até hoje são muito parecidas. Se você olhar na banca, você chega na época, e, por exemplo, essas revistas vêm vindo. E aí imagina, você olha lá, tem a capa normal do Batman, a capa normal do Homem-Animal, até do Monstro do Pântano, e aí você olha, tem aquela capa do Dave McKean. Você acha que aquilo não vai te chamar atenção. Aí você pega na capa e tá escrito do mesmo mundo macabro do Monstro do Pântano, sabe? Exatamente. E as capas de Hellblazer desenvolvidas pelo Dave McKean, ela é incrível. Sem contar que todos os capas... Dave McKean, que é um artista super conceitual, né? Ele é um cara que não fica só nos quadrinhos, né? Ele é artista plástico, tudo. Já trabalhou com Grant Morrison. Ele fez um livro com o Richard Dawkins. Também. E ele também é capista de Sandman. Isso, é o capista de Sandman, assim, que... é idolatrado, depois dos trabalhos dele, Hellblazer e Sandman. Então o cara é incrível. As capas de Hellblazer realmente foram algo muito, no mínimo, assim, diferentes pra época. É interessante quando você vê a capa de Hellblazer, do Dave McKean, do Origins, você olha aquela capa, tenta interpretar, e aí você vê a história, tudo, e você percebe como a capa tem tudo a ver. Tá tudo codificado se você vê no canto, simbolismo. No canto, assim, tem as baratas, assim, tem o John Constantine bem no meio, as cores vermelho, assim, muito bom. Incrível. Mas então, né, guys? E o Constantine foi o maior personagem da Vertigo, assim, o mais conhecido, a série mais longeva e tudo. E tem muitas revistas perdidas no caminho, né? Não ficou só aí. Existe uma revista chamada Vertigo Secret Files, em que mostra um John Constantine criança encontrando uma outra criança. E nisso, o John Constantine pergunta pra criança, qual é seu nome? E o menino responde, meu nome é Nergal. Bacana. E esse menino oferece o primeiro cigarro pro Constantine. O que ele faz? Ele vai fumar. E é uma história super curtinha, assim, de 10 páginas, só pra mostrar esse ponto da origem do personagem. Aí é legal, o Nergal entrega o cigarro, aí ele começa a tossir lá, ele fuma. Ele, não, legal, gostei. Aí o Constantine vai embora fumando, né, o cigarro. Aí o Nergal, quando o Constantine vai embora, ele só pega e joga fora, assim, tipo, isso é uma porcaria. É só pra ferrar mesmo o John Constantine. Aquela coisa, né, da família Constantine ser amaldiçoada, né. Você tem a série da Lady Constantine, que ela apareceu primeiro no Sandman, depois veio uma minissérie sobre ela o Andy Diggle escreveu uma fase dela. Fica esperando um vídeo aí sobre os especiais de Hellblazer, nós vamos comentar com detalhes esse tipo de história, que já vem, né, desde lá, mostra os antepassados do Constantine várias vezes na fase do Elano, e, cara, eles são os ferrados mesmo, tipo, é a sina deles. A família do Constantine, assim, tem uma participação importante na Vertigo, assim, eles têm bastante influência em outras histórias. Desde o passado, a família Constantine tem o sangue, assim, tanto que isso vai aflorar lá na fase do Peter Milligan também, tipo, pra você ver como é. Você pode gostar ou não do que o Delany escreveu, você pode falar, não, o ritmo dele é chato, sei lá, o que você quiser falar, mas é inegável que todas as bases do Hellblazer até a última edição foram criadas pelo cara. Então é isso, pessoal, fechamos mais uma fase, né, da nossa série de vídeos de Hellblazer, né? Logo mais teremos outras. Então, se você curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, deixa o seu feedback. Fala aí o que você acha da fase do Delano, né? Vamos manter aquele contato legal. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e Falou. até mais.